Olá, estudantes do sétimo ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 52, a matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos falar sobre a influência do Sol na vida na Terra. Vamos falar sobre a importância do Sol para a manutenção da vida na Terra. Todos nós sabemos que o Sol é importante. Importante para a vida na Terra, sem o Sol a vida na Terra não existiria e tal. Mas por quê? Vamos citar alguns dos motivos principais para o Sol ser tão importante para a vida na Terra. Vamos também falar das consequências da ausência repentina do Sol. Então, se o Sol desaparecesse de uma hora para outra do espaço, do local onde ele se encontra, do centro do nosso sistema solar, o que aconteceria com a Terra? Qual seria o principal impacto que nós veríamos acontecer com a vida na Terra com o desaparecimento do Sol? Os objetivos específicos da nossa aula de hoje são identificar a importância do Sol para todos os seres vivos do planeta Terra, não para alguns, para todos os seres vivos do planeta Terra, e vamos conhecer as consequências relacionadas ao desaparecimento repentino do nosso Sol. Se ele por acaso sumisse, desaparecesse, fosse teletransportado para um outro lugar na galáxia, enfim, ele desapareceu, a gente vai, claro, uma situação hipotética, porque a gente vai estudar mais adiante que o Sol ele é uma estrela estável, ela tem um tamanho próprio para manter a sua vida ao longo de bilhões de anos. Então, para ele desaparecer, vão levar alguns bilhões de anos ainda. Ele vai passar por vários processos de transformações, nos quais ele vai aumentar de tamanho, diminuir e apagar, deixar de brilhar como uma estrela. Mas isso vão levar alguns bilhões de anos. Nessa situação hipotética que nós estamos criando aqui, é como se o Sol desaparecesse de uma hora para outra, certo? Antes de começarmos, eu gostaria que vocês tivessem em mãos o caderno e o penal de vocês, que vocês fizessem anotações sobre esse tema que nós vamos trabalhar hoje, as definições de alguns conceitos e algumas curiosidades, principalmente, é o que nós mais iremos trazer na aula de hoje. E vocês vão utilizar essas anotações futuramente, quando forem fazer um exercício, avaliação, ou simplesmente quando precisarem relembrar esse conteúdo ou quiserem divulgar ele para os familiares, para os amigos, enfim, quiserem comentar sobre o desaparecimento repentino do Sol. Tá certo? Vamos começar então? O Sol. Você já parou para imaginar como seria a Terra se o Sol desaparecesse? Um dos principais fenômenos que nós teríamos à noite seria a não visualização mais da nossa Lua. Porque o brilho da Lua é reflexo da luz solar. Então a luz solar bate na Lua, a Lua reflete esses raios solares para a Terra. Então, à noite nós não veríamos, já seria o primeiro ponto do desaparecimento do Sol, a ausência da Lua. Não que ela desapareceria também, mas ela não seria mais visível da Terra, a olho nu pelo menos. O homem poderia providenciar lâmpadas para iluminar o dia, aquecedores para não deixar ninguém com frio, mas com certeza não se lembraria de dar assistência à mais humilde plantinha. Então nós podemos sobreviver por um tempo sem a luz solar. A gente ia iluminar o dia com as lâmpadas, como nós fazemos à noite. Nós iríamos providenciar alguns aquecedores para mantermos um grande número de pessoas aquecidas, que a ausência do Sol também iria reduzir a temperatura no planeta, certo? Mas e aí? E as plantas? Como que nós faríamos para manter elas? Manter a biodiversidade, os outros animais? Será que teríamos energia elétrica, por exemplo, para acender lâmpadas ao redor de todo o mundo? E aquecedores para aquecer o mundo todo? Eu acredito que não.
Então, muitas plantas iriam sucumbir, iriam morrer. Muitos animais iriam morrer também. Muitos seres humanos iriam morrer porque não teriam acesso a essa tecnologia, luz e aquecedores. E posteriormente, iria acabar os alimentos para as pessoas, não iriam conseguir manter as plantas vivas por um longo período de tempo, a alimentação iria ficando cada vez pior, a temperatura iria ficando cada vez mais baixa, então teríamos muitos problemas aí. Só por aí já se viu o quanto o sol é importante. Ele nasce para todos, para o pobre, para o rico, para as árvores, os animais e até para a vegetação escondidinha atrás de uma pedra. Então o sol nasce para todos, literalmente. Não importa se você é rico ou pobre, enfim, você vai ter acesso àquela iluminação, você vai se beneficiar do calor emitido pelo sol. As plantinhas vão conseguir obter aquela radiação solar para fazer fotossíntese, para produzir o seu próprio alimento e alimentar toda uma cadeia alimentar, como nós já comentamos no ano passado, no sexto ano. A gente falou sobre a cadeia, as teias alimentares, que tem como base, que tem como produtores as plantas, a vegetação. Elas produzem a energia de todos os seres vivos. Um ser vivo vai se alimentando do outro e vai absorvendo a sua energia e tendo energia para sobreviver, para passar o seu dia a dia. Todo mundo usufrui dessa fonte natural de energia, mas nem todos sabem por que ela é tão essencial. Algumas pessoas às vezes esquecem da importância do sol para o nosso dia a dia, para a vida na Terra. O Sol gera energia através da fusão nuclear do hidrogênio, o que quer dizer que dois átomos de hidrogênio vão se unir e dar origem a um novo átomo que nós vamos chamar de hélio, e essa união, essa fusão nuclear libera uma grande quantidade de energia. E essa energia é emitida do Sol na forma de raios luminosos, certo? Combina átomos de hidrogênio para criar hélio e emitir energia na forma de luz e calor. Algo que tinha esquecido agora, luz e calor. Por que é importante ele emitir esses dois? Nós, na Terra, precisamos tanto da luz para as plantas fazerem a fotossíntese, quanto do calor para nos mantermos numa temperatura adequada. Se estiver muito frio, o nosso organismo começa a definhar, a apresentar alguns problemas, algumas dificuldades. Gasta mais energia também para se manter aquecido, enfim. Se estiver muito quente, outros problemas surgirão. Então, algumas células começam a morrer, dependendo da temperatura que atingem, se for muito elevada. Enfim, nós nos encontramos na temperatura ideal para a manutenção da vida. Para o reino vegetal, atua no processo de fotossíntese e sem ele nossa alimentação estaria comprometida, já que é através da luz solar que as plantas crescem e desenvolvem seus frutos e as sementes. Então, a manutenção da vida vegetal. Elas precisam da luz solar, fazer fotossíntese, crescer. A partir do momento que elas cresceram, elas estão na fase de reprodução. Então, elas vão produzir os seus frutos e as suas sementes, aquelas que tiverem frutos, mas elas vão produzir as sementes. E as sementes são os filhos delas, que vão se espalhar pelo planeta e vão dar origem a novas plantinhas que vão crescer, amadurecer, se reproduzir novamente. E é essa a ideia, o conceito por trás do crescimento das plantas, da propagação vegetal. Aí aquelas plantas primeiras que já estavam mais velhas, elas acabam morrendo e ficam as plantas novas. Enfim, faz parte de um ciclo natural. Se esse astro sumisse de repente,
a luz natural incidente desapareceria, certo? Então, nós não veríamos mais a luz do Sol, obviamente. E dentro de poucos dias, a Terra ficaria gelada. Tudo o que constitui nosso planeta ficaria congelado. Todos os rios, todos os mares, todas as plantas e nós, seres humanos, também. Não iria ficar como no norte ou mais o extremo sul, que apenas uma camada superficial dos rios congela. Não, o rio por completo iria congelar. Os mares por completo iriam congelar, matando assim toda a vida marinha existente ali. O processo não seria instantâneo. Não ia, o sol sumiu, gelou tudo. Não iria acontecer assim. Considerando que o planeta contém energia armazenada, pois a Terra absorve o calor do Sol, seria como um pôr do Sol quando a temperatura cai lentamente. Se o Sol desaparecesse e a Terra gelasse instantaneamente, durante a noite nós iríamos congelar, porque o Sol não ia estar mais incidindo, os raios solares não iriam mais estar incidindo sobre a Terra. Então não seria um processo instantâneo, de uma hora para outra. O Sol iria sumir, a Terra iria começar um processo de resfriamento, como muito semelhante a um pôr do Sol. Quando começa um pôr do Sol, a temperatura geralmente vai baixando. A gente vai sentindo ficar um pouco mais fresco, um pouco mais frio. Em algumas situações, a temperatura cai 5, 6, 7 graus quando anoitece. Mas ela se estabiliza durante a noite. Por quê? Porque o nosso planeta, ele armazena energia, ele absorve energia solar e deixa armazenado ali, que ele vai consumindo com o tempo, claro. Mas aí vem o dia seguinte e a temperatura se eleva novamente. O solo, a terra, as águas absorvem energia solar novamente, que à noite baixa um pouco, mas se mantém. Isso é normal. Mas nessa nossa situação hipotética, o Sol sumiu. Então baixou na primeira noite, mas não surgiu o Sol novamente no dia seguinte. Então a temperatura começa a baixar sem parar. Até que, em uma situação hipotética, uma semana depois, nós temos uma temperatura média global de menos 20 graus Celsius. A temperatura média atual é de 15 graus Celsius positivo. Uma semana depois, sem o Sol, seria uma média de menos 20 graus. Depois de um ano, a temperatura estaria próxima de menos 73 graus Celsius. Aí sim, tudo estaria congelado. Certo? Seria um processo lento, extremamente lento. Extremamente não, porque na escala de um ano, então é lento, mas para nós seres humanos, o nosso ciclo de vida é curto. Se for pensar no planeta Terra, é algo rápido, mas enfim. Outra coisa seria a atração gravitacional do Sol. Sem a atração gravitacional exercida pelo Sol, a Terra seria lançada para fora do nosso sistema solar. Vamos pensar que com o Sol e a Terra, um está atraindo o outro. É como se tivesse uma cordinha presa no Sol e uma cordinha presa na Terra e o Sol está girando a Terra ao redor dele. Uma ideia. Enfim, o Sol está girando na sua órbita ao redor. A Terra está girando ao redor do Sol, em sua órbita. É como se no Sol e a Terra tivesse uma cordinha ali presa. A partir do momento que o Sol sumiu, é como se essa cordinha fosse solta. Então a Terra seria lançada para fora do nosso sistema solar. Não só a Terra, mas todos os outros planetas, todos os outros corpos celestes que estão orbitando o Sol também seriam lançados. Então, possivelmente, os planetas iriam colidir um contra o outro, junto com a Lua, enfim, seria uma confusão total.
provavelmente todos estaríamos extintos a partir desse momento. Seria um processo relativamente rápido também, quando comparado com a idade da nossa Terra e do nosso sistema solar. Mas devemos lembrar que, apesar do Sol ter papel fundamental para a manutenção da vida no planeta, ele também pode ser extremamente prejudicial. Você ficar um longo período de tempo exposto à luz solar, você pode desenvolver sérias doenças. Primeiro seria uma queimadura. Essas queimaduras têm vários graus, vários níveis, mas elas podem ser prejudiciais, elas podem evoluir, dependendo da exposição, para um tumor, um câncer de pele, enfim, e outros problemas associados. Então é importante você se expor ao sol, mas com cuidado, porque a exposição prolongada e sem determinados cuidados, protetor solar e tal, ela pode ser prejudicial para a saúde também. E organismos ancestrais semelhantes às plantas nos oceanos acrescentaram oxigênio à atmosfera e criaram uma camada de ozônio, que protegeu as espécies terrestres primitivas da radiação mortal que nos protege até hoje. Então, a camada de ozônio é responsável por isso. Se nós não tivéssemos a camada de ozônio, a quantidade de raios solares causadores de alguns tumores, por exemplo, de alguns cânceres de pele, ou que iriam causar uma queimadura mais excessiva na pele, são barrados por essa camada de ozônio criada, entre aspas, por plantas, por algas nos oceanos primitivos, porque elas foram produzindo oxigênio, liberando oxigênio para a atmosfera, e esse oxigênio faz parte agora de uma camada de ozônio que protege os seres vivos atuais e nos protege também dessa radiação emitida pelo Sol. Então, o Sol é importante para a vida? Sim, é importante para a vida, mas ele também pode ser prejudicial. Então, deve-se tomar cuidado com a exposição ao Sol, tá certo? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do assunto. Se ficou alguma dúvida, retoma o vídeo, assista novamente, faz as pausas necessárias para as anotações e nos vemos na nossa próxima aula.